Olá para você que está me assistindo no canal Astrologia Clássica, eu sou Ana Rodrigues. Muito bem-vindos à nossa reflexão astrológica semanal. Vamos falar da semana do dia 31 de março ao dia 6 de abril, que é uma semana que tem ingressos, tem Mercúrio virando a direção para o movimento retrógrado e temos dias bem equilibrados aí em quantidade de aspectos. Então vamos acompanhar aí como essa semana vai fluir. E se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal, já pode curtir o vídeo também, deixe um oizinho para mim também aqui embaixo nos comentários, isso me ajuda a divulgar o canal, tá bom? E se você quiser se tornar membro, a gente tem uma seção de membros com vídeos exclusivos, abordando um pouco mais a fundo a astrologia, lembrando que eu trabalho com a astrologia tradicional, certo? Então, vamos lá para a gente não perder mais tempo e falar dessa semana, que é uma semana bem interessante. Nós vamos iniciar a semana aqui no dia 31 de março, com a Lua aqui no finalzinho do signo de Sagitário. E enquanto ela estiver em Sagitário, às 15 horas e 5 minutos do dia 31 de março, ela vai chegar a um aspecto desafiador a Vênus. Vênus está exaltada aqui em Peixes, né? Então é interessante porque esse aspecto ele acontece com os dois astros em signos da regência de Júpiter. E isso faz com que haja um clima um pouco mais idealista do que o habitual nesse domingo, né? O clima ele vai ampliando a influência, chega no ponto máximo às 15 horas e 5 minutos, depois vai diminuindo um pouquinho mais. Mantenha atenção, então, para não ficar muito voltado a esse ideal aí na realização dos interesses e desejos de alguma forma. Outro ponto é que vai acabar tendo uma pegada um pouco mais emocional. A gente tem esse aspecto que é mais difícil entre Lua e Vênus, que são astros vinculados a sentimentos, né, emoções, sentimentos também. Isso vai deixando o clima do domingo um pouco instável, insatisfeito também, muito voltado para atendimento de satisfação e desejo, né? E com o perfil bem idealista, como eu falei para vocês. Quando for 19 horas e 54 minutos, então a Lua vai estar já mais para o final ainda aqui do signo de Sagitário, e ela vai chegar a um aspecto harmonioso a Mercúrio. Só que o Mercúrio ele já vai virar a direção para o movimento retrógrado. Ele está aqui ó, no finalzinho do signo de Áries, vai virar a direção, já está lento, praticamente estacionado, e acaba que esse aspecto, mesmo sendo harmonioso, nem é tão fácil assim, né? Puxar toda a necessidade para um pouco mais de atenção à comunicação, a equipamentos eletrônicos, conversa de maneira geral. Entre domingo e segunda, a gente pode ter esses desafios ligados a todos os temas de Mercúrio. Trânsito natural das coisas, né? O ir e vir das coisas, o comércio, as palavras, o que envolve o ambiente de comunicação, não só a troca de informação e conversa, mas sinais de rede, de internet, e os equipamentos e instrumentos também tendem a ter prejuízos, né? Então, esse aspecto ele acabou sendo bem prejudicado pela condição de Mercúrio. Inclusive, também onde a Lua está é um ponto de debilidade de Mercúrio, né? Não vai ser assim tão harmonioso. E no domingo são esses dois momentos que a gente tem, né? Esse desafiador entre Lua e Vênus e depois esse aspecto entre Lua e Mercúrio. Dia 1º de abril, 1 hora e 5 minutos, a Lua ingressa aqui no signo de Capricórnio. O signo de Capricórnio é um ponto de debilidade da Lua, mas, gente, para a prática cotidiana, até que não é tão ruim essa posição, porque ela vai levando as coisas de uma forma menos complexa. Então, para atividades assim cotidianas que dependam de procedimentos, né, já é legal, porque desvia muito pouco, vai para um campo organizado, de realização constante, o Capricórnio é cardinal, não é muito veloz porque é um signo da Terra, então não é um dia agitado. Mas a gente vai ter o Mercúrio iniciando o movimento retrógrado, né, virando a direção na segunda. No meio da tarde, às 14h49, nós vamos ter um aspecto que é harmonioso entre a Lua e Marte. Ele cria um momento assim temporário de favorecimento para a realização de atividades que dependam de mais força, de mais dedicação, de mais robustez. Marte está em Peixes e ele já está muito próximo de Saturno, e essa conjunção de Marte com Saturno, que não é muito interessante, conjunção de maléficos é sempre desafiadora, acontece no signo de Peixes, que é um signo úmido e frio. Isso vai criando bastante dificuldade para a realização de Marte no sentido de linearidade, de força, né, de realização mesmo, né, de construção. Todos esses dias, né, em que Marte está chegando próximo de Saturno,
vai trazendo muita dificuldade em manter o foco, vai desviando bastante a atenção na realização prática, vai deixando as lutas, as brigas, né, as disputas com uma natureza bem emocional e também muito, muito idealista. É mais confusa mesmo, às vezes muito abstrata, não se tem muita certeza de tudo. Só que nesse meio do caminho, até que Marte saia dessa influência, ele vai tendo esses momentos pontuais. Por exemplo, esse do aspecto com a Lua às 14h49 da segunda é interessante, porque a Lua está num ponto onde Capricórnio tem a exaltação. Então, vai favorecendo um pouquinho mais o processo da produção. Como eu falei para vocês, tudo que depende de mais robustez para a realização, de força, né? Vai ganhando um campo um pouco mais realizador. Então, é um momento que favorece um pouco mais a organização das coisas, né? E aí, à noite, às 19h14, que o Mercúrio vai virar na direção para o movimento retrógrado. Então, é um processo, né? O Mercúrio ele não vira de maneira imediata, né? Ele vem diminuindo a velocidade, lembrando que o movimento retrógrado é um movimento aparente, né? O planeta não muda o sentido da órbita dele, mas é uma percepção que nós temos aqui da Terra pelo jogo das velocidades e do modelo, né? Das órbitas dos planetas. E aí isso então vai criando astrologicamente um sentido de retorno a coisas antigas, né? Na verdade, não é tanto revisitar passado, é um desajuste dos temas de Mercúrio, porque ele fica impedido, né? Vocês percebem que o movimento retrógrado acontece com Mercúrio em 27 graus e 13 dias. Então, ele já estava quase com o pé ali em touro quando ele acaba voltando. A gente chama isso na astrologia tradicional de refranação. Na astrologia horária, por exemplo, ela é um impedimento de uma resposta, né? Ao invés da coisa ir para um sim, ela volta, né? Ela acaba impedindo. Bom, e aí o que requer da postura cotidiana é a atenção, como eu falei, desde domingo, esse tema de Mercúrio ele vem sofrendo aí, e a gente precisa ter atenção com os assuntos ligados à comunicação, com os equipamentos, com o meio de transporte, com o trânsito natural das coisas, com documentos, com todos esses temas de Mercúrio, eles acabam indo para um campo um pouquinho mais desafiador. Então, se você tiver que escolher um momento, por exemplo, para iniciar algum estudo, não estuda nesse momento, é ruim, pode dificultar a concentração. Esse movimento retrógrado inicia com Mercúrio em graus finais em Áries, que é agitado, ele tem uma tendência mais ansiosa, né? Mais irritada, assim, né? Tem uma tendência imprevisível e irritada. E a segunda, ela vem um pouco com essa configuração, né? Apesar da Lua estar em Capricórnio, que desvia pouco, essa configuração do Mercúrio virando a direção já requer um pouquinho mais de atenção, certo, gente? E também do próprio aspecto, né, entre a Lua e Marte, porque é só naquele momento ali do início, né, da tarde que a gente tem um pouco, na verdade, durante toda a manhã vai ampliando a influência, um favorecimento para a realização prática. Marte, as conjunções de Marte e Saturno são pontos que na astrologia mundial a gente analisa como dispara aí de alguns gatilhos, né? Não é legal, né? Uma conjunção de planetas maléficos. Quando ela acontece no signo de Câncer, é mais desafiador, porque é o ponto de debilidade dos dois maléficos, né? Mas geralmente os astrólogos contemporâneos que seguem uma linha tradicional observam também essas conjunções em todo estudo de conjunções. Lembra em 2020, quando teve a grande conjunção de Júpiter com Saturno? Então, na tradicional tem conjunção de Júpiter com Saturno, que é a grande conjunção, tem conjunções médias, alguns astrólogos consideram conjunções menores também. Então, essa é uma que tem relevância nos assuntos mundiais, e ela acontece em peixes, né, que é um signo que não favorece nenhum nem a outro. Então, esse campo mais da atitude, assim, né, para a realização das coisas, perder foco, ser confusa, muito abstrata mesmo, bem bagunçada, né, é uma tendência natural deste momento. Mas antes de falar dos aspectos aqui da terça-feira, eu gostaria de convidá-los aí, quem gosta de estudar astrologia, para os cursos lá da plataforma EAD. Continuam abertos e, como eu falei para vocês no vídeo anterior, no segundo semestre vão mudar toda a dinâmica de cursos. Mas quem adquire o curso agora não vai perder o acesso. Os cursos não têm validade, eles só vão deixar de ser vendidos mais adiante quando eu reformular, tá bom? Então, se você quiser adquirir um curso para estudar astrologia tradicional, tem vários. Acesse lá minha plataforma EAD, que é aprenderastrologia.com.br, e ali você vai conseguir ver quais são os cursos que eu tenho. Tem cursos de formações e complementares.
coloca o seu desconto aí, seu cupom de desconto no carrinho onde aparece a palavra cupom para você ganhar o desconto e adquirir o seu curso e pode começar a estudar quando quiser, não vai perder o acesso. Bom, então vamos falar aqui do dia 2, terça-feira. Terça-feira nós temos a Lua em Capricórnio, ingressou no dia anterior, e ela vai ter o primeiro aspecto do dia, que é essa quadratura aqui com o Sol, que dá início para a fase minguante, o último período do ciclo lunar. A fase minguante geralmente é uma fase mais de recolhimento, essa é uma fase minguante de signos cardinais, e assim vai criando um pouco mais de dificuldade com a manutenção dos assuntos, né? Uma quadratura de signos cardinais que tem uma retidão, né? Tem uma característica fácil para mudança, pode levar aí a alguns desafios durante esse momento, especialmente no que diz respeito a autoridades, atingimento de objetivos muito delineados, muito bem definidos, mas acontece meia-noite e 14, né? E depois desse momento, o próximo aspecto do dia 2 é a 1h46, que é um aspecto leve aqui entre a Lua e Saturno. E como a Lua está num ponto onde o Saturno tem o domicílio dele, ele vai criando um favorecimento para a manutenção dos temas, né? Tem um perfil sério, mas não é tão mal-humorado, ele tem mais um favorecimento para a construção, para a solidez, principalmente para os assuntos que sejam de desenrolar assim em médio e longo prazo também é bem interessante. Ele é um clima fácil de levar, não tem uma temática muito emocional, ele tem uma facilidade aqui para a gente levar os assuntos durante a terça-feira, mas ele vai acontecer na madrugada, né? E quando a gente estiver ali já para o meio da manhã, 43 minutos, nós vamos ter esse aspecto harmonioso entre a Lua e Júpiter. E esse aspecto aqui, ele mantém o passo, né? Ele também tem um perfil bastante robusto. Apesar da natureza do aspecto ser harmoniosa, ela não tem um perfil assim altamente próspero, porque onde a Lua está é um ponto de debilidade de Júpiter, que é o grande benéfico, mas ele é simples e vai mantendo o clima bastante agradável, com uma temática assim pacífica, né? Então não é um dos dias assim que vem com um movimento muito agitado. E apesar de ele não ter um perfil assim altamente próspero ou abundante, ele mantém aquilo que se conquista, aquilo que se já tem. Então não tem nem um pouquinho de instabilidade ou indicação adversa, né? Ele tem um perfil bastante pacífico. Agora, na quarta-feira, dia 3 de abril, nós vamos ter o primeiro aspecto acontecendo 1h11, que agora é uma quadratura entre a Lua e Mercúrio. E o Mercúrio virou a direção para o movimento retrógrado ali na segunda-feira, né? Então, além disso, a quadratura é um aspecto desafiador e o Mercúrio está ainda com uma velocidade abaixo da média. E aí vai de novo querendo, né, puxando a atenção para alguma coisa, mas vai puxando mais atenção para a necessidade de manter controle com comunicação, é propenso aí a ter problemas com equipamentos, com sinais, com documentos. O trânsito natural das coisas é passível aí de incômodo, de imprevistos, então é um dia com uma tendência imprevisível e que envolve essa temática de comunicação de uma maneira geral, né? Então mantenha atenção também. Não é um bom momento, então aqui no dia 3, bem na madrugada, para início de atividades, nem para estudo, gente, tá? O Mercúrio nessa condição, ele fica imprevisível, com dificuldade de concentração, não é muito bom para estudar, né? Não tem esse perfil do aprofundamento. Aí, gente, quando for 1h58, nós vamos ter um aspecto mais leve entre a Lua agora e Vênus, né? É um aspecto harmonioso, Vênus ainda está exaltada ali no finalzinho do signo de Peixes, cria um favorecimento aí numa temática mais voltada a progresso, com coisas de vida financeira, por exemplo, né? Não tem uma pegada assim muito passional, pensando no fator afetivo, né? Ele não é muito voltado para as grandes paixões, é uma tendência mais pacífica. Mas acalma um pouco também essa coisa fervorosa, né? Porque Vênus não tem muito esse perfil aqui no signo de Peixes. Mas é fácil de levar também, e a própria natureza ela é leve, né, desse aspecto. Depois disso, a Lua muda de signo, ela ingressa no signo de Aquário, e o signo de Aquário ele já tem um perfil mais mental, mais lógico, que não favorece muito o campo dos sentimentos, mas o olhar, o clima geral, ele vai mais para essa tendência lógica. Vai facilitar um pouco mais a troca natural das coisas, né, de uma maneira geral. Aí na quinta-feira, 7h44, nós vamos ter um aspecto harmonioso entre a Lua e o Sol. É um aspecto leve, é fácil de levar, o Sol está exaltado, isso vai favorecendo bastante o clima natural das coisas, né, os assuntos gerais.
não tem uma tendência complexa, então ele é bom para realizar atividades do dia a dia de maneira geral, se chega aos objetivos que se pretende, né? O próximo movimento do dia 4, quinta-feira, é às 12h43, agora é um aspecto desafiador entre a Lua e Júpiter, prejudica um pouco o ritmo natural. A Lua está num signo que tem calor, que naturalmente tem um pouco mais de velocidade. Só que o Júpiter ele está num signo frio e ele próprio é lento, né? Não tem um perfil de velocidade. Então, como a natureza do aspecto já é desafiadora, isso vai prejudicando um pouquinho mais o ritmo. Então, tende a ser um clima muito emperrado para a realização das coisas, inclusive no sentido de prosperidade não é bom, e assim, emperrado não só na dinâmica de trânsito geral, mas a gente pode sentir no clima meio preguiçoso, meio acomodado também, que é uma tendência natural desse aspecto que é desafiador, né? Na quinta-feira. Agora, sexta-feira, 1h da madrugada, aí a gente tem Vênus ingressando aqui no signo de Áries. Então, ela sai da exaltação, que é um ponto forte para ela, e ela entra no ponto do exílio, do detrimento, né? Vênus está na casa de Marte, Marte está na casa da exaltação de Vênus, e aí essa posição de Vênus em Áries, ela tem uma tendência muito instigada para realizar as coisas, satisfação de maneira geral. Então a gente sai de um campo mais místico, mais de entrega, mais de um perfil sensível e vem para um perfil um pouco mais vivo, energético para os desejos, né? De uma maneira geral. Ela instiga um pouco mais o sentido de satisfação pela competitividade, por exemplo, né? Que aqui é a casa de Marte, né? Então, Vênus em Áries entra num campo que é mais vivo, energético, mas ela perde mais do processo criativo, ela perde mais da sensibilidade, né? Ela perde um pouquinho mais. Vai para esse campo aqui mais competitivo naturalmente para a realização dos desejos de uma maneira geral. Aí, gente, nós vamos ter 2h39 da madrugada, a Lua em um aspecto harmonioso a Mercúrio. Com a Lua em Aquário, Mercúrio no signo de Áries. Mercúrio ainda vai estar lento, abaixo da velocidade média, mas agora a natureza do aspecto é harmoniosa, ela não vai criar muitos empecilhos. As coisas vão fluindo de uma maneira simples, né, assim, comum. Não é um aspecto forte, talvez a gente nem perceba, vai acontecer bem no meio da madrugada, né, 2h39, não é uma indicação muito forte. Mas quando for 8h12, aí a Lua ingressa no signo de Peixes. E ela já ingressa em Peixes e já começa a se aproximar da conjunção com Marte, né? Então ela já vai assim, colaborando, né, com essa temática sensível, um pouco confusa, mística, né? Muito idealista, e aí a gente perde um pouquinho de velocidade no clima geral e cai para um campo mais complexo. Então aqui já vai precisar um pouquinho mais de atenção para a realização das atividades cotidianas, porque já tem complexidade, as coisas já não são simples de realizar. Então, se você tem que realizar coisas que sejam muito complexas, vai se incomodar já com esse clima, porque o clima ele já é confuso, então ele atrapalha o fluxo simples das coisas. Então fica tudo muito enrolado, né? O ideal aqui seria você manter as atividades que faz, não empregar mudanças radicais, porque pode ser difícil depois de encaixar na rotina, né? Por exemplo. Mas é uma posição de alta criatividade, se você depende de criatividade, vai perceber isso. E fique atento à temática emocional das coisas, né? O apelo emocional que tem em tudo, que é bem comum com esse perfil. O dia 6 de abril, que é sábado, 2h08 da madrugada, tem a Lua chegando então ao mesmo ponto onde está Marte. Não tem um perfil super agressivo, porque o signo de Peixes não tem essa característica, né? Mas, gente, é muito confuso, muito complexo. E aqui a Lua ela tá encurralada aqui pelos dois maléficos, né? Ela tá impedida aqui pelos dois maléficos. Então, aqui a gente tem uma dificuldade em fluir. Isso vai acontecer durante todo o sábado, tá, gente? Principalmente até amanhã, bem forte. Que é uma característica muito confusa, enrolada, matemática emocional acima da média, difícil para a realização de coisas práticas, então evitem amanhã do sábado para realizar coisas muito difíceis ou que dependam de escolhas, definições também, não é legal.
essas conjunções de Lua com os maléficos não são bons momentos. Então, a gente tem muita complexidade no ar, apelo emocional além da média, muita confusão, ela é bem enrolada mesmo, né? Para falar o português, claro, é bem enrolada, que para atividades práticas já tem muito prejuízo, evitem. E aí, gente, quando for 7h10, a Lua chega à conjunção com Saturno. Então, ela saiu daqui, né? Da proximidade com Marte, chega ao mesmo grau que está Saturno, então isso se mantém, que é o que eu falei para vocês, durante toda a manhã, porque o próximo aspecto da Lua vai ser só ali à tarde. Então, esse começo de manhã de sábado, ele é bem enrolado mesmo, tem uma tendência complexa, muito apelo emocional, é muito confuso, tende a ser idealista além da média, não facilita as atividades práticas e em processos criativos pode ser fora da caixinha, exacerbada demais, então ela é bem desconectada aqui, né? Você tem que manter a atenção para não se perder nesse turbilhão de coisas confusas aqui, porque é bem nesse sentido, né? Depois, gente, é às 14h12 que a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter, que é esse. A natureza do aspecto já é harmoniosa, a Lua já está se afastando aqui de Saturno, e aí já favorece um pouco mais um clima pacífico, mas tem um perfil místico. Gente, o sábado todo ele tem uma pegada muito mística, com temas que podem surgir aí voltados a temas mais, né, no contexto global. Assuntos espiritualistas, religiosos, esse campo todo ele fica muito forte porque a Lua vai passar aqui, né, por esse ponto, e depois ainda chegar um aspecto a Júpiter, que também tem esse tema, né? Mas pelo menos esse aspecto com Júpiter já é um pouco mais tranquilo e a gente tem uma recepção mútua aqui, né? Júpiter rege peixes, a Lua tem exaltação em touro, e aí vai criando um campo mais pacífico para as coisas. Não só pacífico, mas uma dedicação de entrega, de cuidado, de atenção, já melhora mais o campo. Aí a gente termina a semana com esse aspecto harmonioso. Então vocês perceberam, essa semana ela é muito assim estranha, né? Ela é bem estranha. A gente tem o Mercúrio iniciando um movimento retrógrado, tem Vênus ingressando num ponto onde ela tem o detrimento, né? A gente tem uma fase minguante, tem a Lua passando por esses pontos a semana inteira. Olha, a Marte está chegando bem próximo aqui do aspecto com Saturno, e ele vai chegar primeiro à conjunção com Saturno e só um pouquinho mais para frente a um aspecto de 60 graus com Júpiter. Então, esse momento ele é incômodo, conjunção de maléficos no assunto global, mundano, ele tem uma tendência a bastante prejuízo, coisas muito fora do habitual e de natureza maléfica, né? Que é o tema dos dois aqui, tá bom? Então é isso. Se você assistiu o vídeo aqui até o finalzinho e gostou, não esqueça de curtir, me deixa um oizinho aí, uma carinha aí pra mim, só para falar que você esteve aqui, tá bom? Agradeço muito a você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada mesmo. Se quiser se tornar membro, pode pegar aqui embaixo no botão do membro, né, para se tornar membro e ter acesso aos vídeos com um pouquinho mais de temas técnicos da astrologia. Uma ótima semana para vocês e até o nosso próximo vídeo, então. Até mais!